Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, como vai? Voltando aqui no Bate-Papo das 6, falando de Medicina e Saúde, no 2021. Como eu disse primeiramente no programa anterior, esperávamos estar em outra fase dessa pandemia mundial e, infelizmente, 2021 também começou com essa pauta forte. Mas hoje vamos falar um pouco de outro assunto, né? Vamos falar de uma doença congênita e das doenças estruturais do coração. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje conosco um especialista na cardiopediatria, nessa parte de doença congênita, Dr. André Loss, que é cardiopediatra e faz a parte de ecocardiograma nas crianças e a parte de ecofetal também, que está disponibilizando, ele está vindo para Linhares agora para estar assumindo essa parte aí no nosso grupo. Tenho o prazer de apresentar ao nosso lado o Dr. Flávio Rosa. O Dr. Flávio é cirurgião cardiovascular, então nos orgulha muito de tê-lo em nossa equipe. Foi um dos componentes do grupo que fizeram o primeiro transplante do Espírito Santo fora da Grande Vitória, num centro que não estava habilitado, e a gente, por uma situação de urgência, né, Flávio, a gente conseguiu fazer de maneira louvável, com sucesso aqui, o transplante. E ao nosso lado, nosso parceiro aí, Dr. Tarcísio Campostrini, hemodinamicista do grupo Unicor também, e fazendo a parte responsável do grupo pela parte de doença estrutural e alguns tratamentos vocês vão poder saber aqui, essas doenças congênitas com tratamento percutâneo ou tratamento cirúrgico ou tratamento clínico. A gente vai abordar um pouco dessas patologias, né, que nos tanto aflige, mas com muita perspectiva de solução, né? Antes, às vezes, você tinha um diagnóstico, era um diagnóstico de uma situação que você ficava sem rumo, né? Então, os procedimentos eram muito complexos, demorados, e hoje a gente consegue ter uma perspectiva melhor, né? Então, doutor André, bem-vindo. Gostaria que você desse as primeiras palavras aí. Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, é um prazer, né? Dr. João, Dr. Eduardo, Dr. Flávio e Dr. Tarcísio. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as cardiopatias congênitas, né? A gente estuda na cardiologia pediátrica as doenças no coração das crianças desde o período fetal, né? Desde o período que elas estão na barriga da mãe sendo gestadas. E desde então, esse começo, a gente sabe que o coração se forma mais ou menos da 3ª à 8ª semana de gestação. Então, até o final do segundo, né, entre o 3º mês, a gente sabe que o coração da criança está formado. Então, já desde a barriga da mãe, hoje a gente consegue dar o diagnóstico dessas doenças que até então, né, como o Dr. João disse, no passado era feito tardiamente, às vezes num momento já crítico para a criança. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer isso, a gente consegue, através do ecocardiograma fetal, né, em parceria com os obstetras, fazer essa avaliação das crianças, né?
tem o período ideal para ser feito, por volta da 20ª, 24ª semana de gestação, e então ter todo um acompanhamento desse paciente, né? A gente diagnostica dentro da barriga da mãe, né, se há uma doença na estrutura do coração, e a grande maioria delas vai requerer um tratamento, né, cirúrgico, inclusive no período pós-nascimento, ainda na maternidade, né? A gente sabe hoje, doutor João, que 1 em cada 100 crianças vão ter alguma doença, né, na estrutura do coração, e dessas 1 em cada 100, 80% delas são doenças graves, só 20% que são cardiopatias aí que passam batidas. Então, por isso que é muito importante ter essa avaliação já desde o período fetal. Ótimo. Doutor Flávio, sim, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, João. Então, trabalhamos já no grupo Unicor desde 2007, né, quando voltamos para a cidade de Linhares, e a parte de cirurgia cardíaca sempre foi um desafio. Já havia sido iniciado em 2014, e desde essa época nós vimos trabalhando com as cirurgias de adulto, e agora com a oportunidade do André Loz e toda a estrutura que está sendo criada, eventualmente também vamos poder absorver isso. A formação da gente, eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. José Pedro da Silva, na Beneficência Portuguesa. Hoje se tornou uma referência mundial em cirurgia de congênito, tratamento da válvula tricúspide, e para a gente é sempre uma referência de inspiração para poder atuar nessa área. Hoje, como bem João falou no começo, né, transplante aconteceu aqui em Linhares há agora 3 anos. O paciente, graças a Deus, passa bem até hoje, muito bem, e foi um desafio. Assim como os tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos, que tem sido para nós uma oportunidade. Casualmente hoje, João, foi exatamente essa cirurgia. Foi uma plastia valvar mitral minimamente invasiva, com apoio do eco intraoperatório. A paciente tendo a oportunidade de recuperar todo o sangue dela, com a proteção, né, das hemácias. Era uma paciente com a escolha de não permitir o sangue, a hemotransfusão. Mas nós somos referência no estado nesse paciente. Sim, né? Aliás, até que bom que você citou isso. Há 15 anos desde que retornei para cá, acho que é um dos poucos grupos que tem absorvido, atendido com toda a atenção e zelo a esse perfil de pessoas, testemunhas de Jeová, que tem essa restrição. E temos feito isso tudo dentro da norma, tudo dentro da ética, respeitando o desejo deles, mas não abrindo mão da questão ética que também pesa sobre nós. E graças a Deus tem sido muito frutífero isso nesses 15 anos. Nunca tivemos nenhum problema e, aliás, funciona muito bem. Então essas são as áreas que a gente tem abordado. Transplante, a oportunidade das congênitas que está se construindo, é mais uma referência para Linhares, né? De tantas que já foram feitas aqui na área da cardiologia. Isso também nos orgulha muito, de poder sonhar, de poder viver esse momento aí de construção. Ótimo. O Tarcísio, ele é o coordenador dessa área de tratamento dessas doenças estruturais, e aí que você falasse um pouquinho, Tarcísio. Hoje a gente está com mais de 50 casos de TAV, né, que é o tratamento cirúrgico minimamente invasivo, né, da válvula órtica. Poder falar um pouquinho disso depois. Obrigado aí pela oportunidade, é bom retornar aqui, estava com saudade do programa. Então, como todos já falaram, hoje Linhares se tornou um centro de referência estadual. Assim, hoje nós somos reconhecidos por tudo que se iniciou lá. Eu não estava aqui ainda, né? Mas se iniciou lá em 2004, 2005, né? Com a criação da Unicor aqui. O João é o grande responsável por isso. Depois veio o Flávio da parte cirúrgica, agora está vindo o André da parte congênita. Eu acho que é como uma casa que vai sendo bem construída, né? Um tijolinho de cada vez, fazendo com seriedade, com respeito aos pacientes, sem apavoramento, que a gente tem que ganhar experiência com isso. Hoje, graças a Deus, nós somos talvez o centro isolado com o maior número de TAVs, que é isso que o João citou, que é trocar a válvula do paciente, a válvula aórtica, sem necessidade de cortar o peito do paciente, né? Sem a necessidade do Flávio fazer a cirurgia. Aberta. Mas isso se construiu também graças à nossa união, porque temos o respeito entre as especialidades. O paciente que é bem indicado para o paciente cirúrgico, ele vai ser operado. O paciente que é bem indicado para a TAV vai ser feito a TAV, juntamente com a equipe cirúrgica. Então, a cardiopatia estrutural, como é o tema de hoje, significa
um problema na estrutura do coração, ou a válvula está com problema, é um problema mecânico geralmente, né? Então tem que trocar a válvula, tem que fechar algum buraquinho, e isso também envolve a parte da congênita. Ótimo. Eu posso falar que, assim, quando nós chegamos, a nossa formação era bem completa, né? Então existiam doenças como a estenose mitral, que o tratamento, dependendo do score, tem um cálculo que a gente tem pelo ecocardiograma, que esse paciente teria uma indicação para fazer esse procedimento por catéter, sem precisar trocar a válvula no primeiro momento. Mas eu acredito que nós, como estrutura, como centro, nós temos que primar pela excelência. Então, chegou um momento que a gente acabou dedicando aquilo que o grupo estava fazendo melhor e não tentar atropelar, porque eu acho que a chegada do André aqui é um dos motivos dessa reunião hoje aqui, é o que? É você fazer o procedimento com todos os passos necessários para fazer aquilo. Então, não adianta você fazer o tratamento. O que acontece às vezes, né, você tem um cirurgião que opera o coração, mas você não tem um intensivista no pós-operatório que faz o pós-operatório para ter uma cirurgia bem acompanhada depois. Que o problema não é só o tempo cirúrgico, é antes, que aí o cardiologista com um bom diagnóstico, que um tempo ideal para a cirurgia, se tem necessidade de fazer a cirurgia ou não. Então, eu acho que todos esses parâmetros, para você ser um centro de referência, então, isso nos orgulha, de ter vários especialistas, a gente conseguir absorver vários especialistas em que a gente consiga dar todo esse suporte, não só o tempo principal de uma cirurgia ou de um procedimento, mas no pré, no pós, no intra. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que viver aquilo. Porque eu sempre falo, quem faz muito tem que fazer bem, porque se ele não fizer bem, a referência dele, não vou operar naquele local, porque lá os resultados não são bons. Então, quem faz muito e tem bons resultados, aquilo vai crescendo a cada dia. André, então, como você disse, né, a maioria desses pacientes, eles podem vir a ter alguma doença congênita, mas assim, muitas dessas doenças, que o pai é um momento de agonia ali, que o paciente... Nós vamos falar agora do eco fetal, né, que a gente já começa a fazer essa triagem dentro da barriga da mãe para saber se o filho, para não ser pego de surpresa, né, porque às vezes você tem que já ter um parto de alto risco, porque foi descoberto intraútero ainda que esse paciente tinha uma patologia, essa criancinha tinha uma patologia, então você já se prepara. E outras vezes esse paciente ele já chega numa situação de emergência, porque ele já nasce e você se depara com aquela patologia, ou até mesmo essa criança vem a óbito num parto complicado, sem se saber que tinha essa patologia, né? Sim. Isso aí mudou muito, né? Isso eu acho que vai dar uma nova perspectiva. Existem até procedimentos mais modernos para tratamento até intraútero de algum tipo de patologia, né? Sim. Isso é uma verdade, né? O ecocardiograma fetal, acho que ele veio como um divisor de águas, né, João? Como eu falei, assim, a grande maioria das doenças congênitas das crianças são doenças graves, né, que vão requerer alguma intervenção ainda logo que o bebê nasce na maternidade. Então, o fato de você, além de poder preparar a família psicologicamente, por que elas vão esperar, né, a evolução do bebê, como vai ser o período após o parto, nós, da parte médica, temos como programar o melhor tratamento possível para a criança, porque como são doenças graves e são doenças complexas, né, muitas vezes, quando o diagnóstico não é feito no período de gestação, né, no ecocardiograma fetal, a criança chega já muito mal no hospital, né, chega muito mal, às vezes tem que ir para uma cirurgia de urgência, né, com condições ruins que vão piorar o resultado para aquele bebê, né, que é ainda um humano muito pequeno, muito frágil, muito sensível. Então, o eco fetal é muito importante por isso, né, e sim, inclusive existem já intervenções fetais, né, com o bebê dentro da barriga da mãe. Se a gente diagnostica uma cardiopatia, algumas delas têm a possibilidade de ter algum tratamento ainda na barriga da mãe. Um breve exemplo é a cardiopatia que a gente considera mais grave, que é a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, né? O paciente tem
geralmente 2 válvulas do coração, as do lado esquerdo, né, a que a gente chama de válvula mitral e válvula aórtica, são pequenas ou fechadas, e isso impede o desenvolvimento do lado esquerdo do coração, que a gente sabe que no período depois do nascimento é a parte mais importante do nosso coração. E então nos pacientes que têm esse diagnóstico precoce, dá para fazer via cateterismo, né, uma dilatação da válvula aórtica intrauterina, para tentar prevenir, né, que esse ventrículo esquerdo, que é o lado esquerdo do coração, seja pequeno ou muito pequeno, né, melhorando assim o resultado da criança depois que ela nasce. Ótimo. Ô Flávio, e você às vezes é acionado, então os serviços que criam essa referência, né, muitas das vezes o paciente nasce com a patologia, o obstetra, no primeiro momento, não deu o diagnóstico, às vezes, do intraútero, aí nasceu e o médico do pós-operatório já da cesárea, e ele já identifica, ou do parto normal, identifica um sopro, né? Então, mas muitas das vezes, essa criança hipodesenvolvida e tal, ela não vai ser submetida num primeiro momento a um tratamento, porque às vezes tem que ganhar peso. Como isso funciona aí, mais ou menos, esse primeiro sopro até um caminho aí, como cirúrgico. Que isso funciona? O André deve viver isso até mais, né? Essas situações de o bebê que nasce ainda com... Parece tudo bem, passa um dia ou 2 no máximo, a situação muda, que é justamente quando o pulmão da criança começa a perder a resistência e respirar como a gente, como um adulto, e aí os sopros vão se manifestar. Aí esse bebezinho frágil, delicado, às vezes de baixo peso, 1 quilo, até menos, ele começa a manifestar o sopro cardíaco. E algumas vezes, aqui já no Hospital Rio Doce, mesmo na nossa estrutura atual, nós já tivemos realmente que realizar alguns procedimentos para ligadura de canal. Eu me lembro de um bebê de 600 gramas aqui no Hospital Rio Doce, para ligadura de canal. Mas o ideal é, como o André chamou a atenção, é o preparo, ter alguém que possa ajudar a compensar essa criança para o melhor momento cirúrgico. Eu pude viver, André, a época da cirurgia de Norwood, lá na Beneficência Portuguesa, quando o Dr. Zé Pedro estava no processo de construção da própria experiência. E vivemos essas etapas todas. Hoje eu fico feliz de ouvir que via cateterismo você já alivia um pouco desses sintomas, dessa sobrecarga e até melhora, quem sabe, desse ventrículo esquerdo. Essa criança nascer e dá um pouco mais de fôlego até para uma intervenção. Elas nascem bonitas, normais e ironicamente com o coração do lado esquerdo fragilizado. Isso é mais interessante, mas é um trabalho conjunto e temos que estar sempre a postos para poder atender. Não dá para esperar para o dia seguinte, para segunda-feira, muitas das vezes é na hora e com todo o suporte possível. André, tirar uma dúvida com o André aqui, João, que é importante aproveitar ele aqui. Como eu te disse, chega para a gente pacientes com CIV, é bem frequente nos procurar aqui, como até então não existia cardiopediatra em Linhares, a gente acaba, né, Flávio, atendendo algumas crianças que têm CIV. CIV é a comunicação interventricular, que é um buraquinho entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Sim. Quando é indicado abordar essa CIV, ou eu posso aguardar, sempre eu posso aguardar, ou eu já tenho que indicar uma abordagem precoce, até para tranquilizar, tem pais que têm filhos assim em casa e às vezes está nos assistindo e pode ter essa angústia em casa. Bem lembrado. Sim, é uma boa pergunta. Tudo na cardiopatia congênita depende, né? As doenças, às vezes, o mesmo diagnóstico é uma CIV, um buraquinho no músculo do coração, mas depende da posição do buraquinho, depende do tamanho, né, desse buraco. Então, quando são comunicações muito grandes, né, a gente sabe que o paciente vai ter um desvio de sangue do lado esquerdo para o lado direito do coração, devido a esse buraco. E então isso vai, consequentemente, levar muito sangue para o pulmão do paciente, que está ligado ao lado direito do coração. Então, por isso que são bebês cansados, bebês que não ganham peso direito. E então, eles vão, com o passar do tempo, e relativamente rapidamente, ter uma alteração no pulmão, devido a esse excesso de fluxo sanguíneo que vai para lá. A gente chama isso de hiperfluxo pulmonar. Então, o paciente geralmente requer uma cirurgia por volta dos 6 meses até 1 ano de idade.
Alguns casos mais graves, de CIVs muito grandes, associados a síndromes genéticas também, a gente tem que intervir até antes disso. Idealmente, entre 4 e 6 meses, os muito graves, com muito fluxo de sangue indo para os pulmões. Agora, se for um CIV pequeno, que não cause tanta repercussão para o coração quando a gente avalia com o ecocardiograma, né, juntamente com a avaliação clínica, são casos que a gente acompanha, pode operar depois de 1 ano de idade. E existem até os casos que existe o buraco no coração, mas que ele não causa doença no coração. O coração funciona de forma equilibrada. Quando é assim, a gente consegue, inclusive, não operar e acompanhar a evolução dessa criança. Perfeito. Então, a partir... E só lembrando, né, que às vezes o telespectador acha que o cardiologista ele acaba se habituando a tratar a criança, né? Então é outra coisa totalmente diferente. Então quem lida com criança é uma situação particular. É um né? mundo à parte, né? É importante, a gente acaba dando a primeira assistência muitas das vezes, mas precisa-se desse profissional para a gente estar fazendo essa abordagem. Então, eu acredito que está no horário do nosso break e vamos voltar na sequência para falar um pouco. Esse paciente, na grande maioria, se escuta um sopro, né? Qual o percentual das crianças que tem? E muitas vezes, só do familiar escutar que tem um sopro, que seja um sopro inocente, aquilo já deixou a família empolvorosa. Né? Então a gente vai falar um pouco mais disso e depois a gente começa a evoluir um pouco nas outras patologias. Até daqui a pouco no segundo bloco. Voltando para o segundo bloco, falando agora hoje de cardiopatia congênita e estrutural. Novamente aqui com o Dr. André Loss, que ele é cardiopediatra, está chegando para ter em Linhares agora um especialista nessa área, coisa que nós não tínhamos, né? Dr. Flávio Rosa, que é cirurgião cardiovascular, e Tarcísio Campostrini, que é cardiologista e hemodinamicista. Então, voltando ao Dr. André, a grande maioria das vezes é um tormento para a família, de um momento de alegria, de felicidade. Esse paciente às vezes não fez um acompanhamento específico na parte de cardiologia intraútero ainda, e aí um pediatra entra em contato falando que tem um paciente aqui com sopro. O pai e a mãe, quando escutam que o filho tem um sopro, o mundo desaba, né? Então, na grande maioria das vezes, esse sopro é uma situação que vai necessitar de uma intervenção cirúrgica, precisar de um internamento prolongado, ou na grande maioria das vezes isso se mostra mais de uma situação que precisa de uma investigação melhor, mas sem aquela gravidade. Esse é um excelente tema, Dr. João, porque é o maior motivo de procura por um cardiologista pediátrico no consultório é o sopro cardíaco, né? Existe ainda uma ideia de que sopro significa doença, né? E a gente sabe que nas crianças isso não é uma verdade, né? Eu gosto de falar que a criança não é um adulto pequeno, né? É tudo muito diferente, inclusive o funcionamento do coração, mesmo o coração normal. Então, a dinâmica do coração da criança é diferente, permitindo que as crianças possam ter um sopro. Sopro é um barulho que a gente escuta no coração com aquele aparelho que a gente põe no ouvido, o estetoscópio, certo? Então, o sopro não significa necessariamente uma doença. Então, as crianças, mesmo com o coração normal, elas têm a possibilidade de ter, inclusive a maioria tem, pelo menos até 1, 2 aninhos de idade a gente consegue ouvir bem um barulho, um sopro que a gente chama de sopro inocente. É só porque o funcionamento do coração é diferente e gera esse barulho, mas não há doença. Então, o paciente nos procura muito frequentemente com essa queixa do sopro, mas a maioria das vezes é um sopro inocente, ainda bem, né? Como a gente falou, cerca de 1 em cada 100, né, 1% das crianças podem ter doença na estrutura do coração. Aí, geralmente, a gente tem características do sopro diferentes. Quando examina a criança, a gente percebe que tem alguma coisa diferente do habitual, né? E quando é algum problema sério, que requer internação, tratamento, cirurgia, a criança costuma ter outros sintomas associados, né? O bebê é cansado, respira depressa, ofegante, né?
tem muita sudorese, não ganha peso direito. Então, esse é o principal motivo mesmo da nossa procura. Flávio, e tem outras patologias, né, que esse paciente ele vai nascer, ele não teve a opção de um cardiologista pediátrico, ele cresceu, virou adolescente, adulto, e quando vai chegar num exame pré-dimensional, que a gente faz numa empresa e outra, se descobre, faz um ecocardiograma, ou vai na consulta médica, se descobre um sopro, aí já não é mais na criança, é no adolescente, no adulto, e tem um problema que se descobre lá. Na grande maioria das vezes, esse problema necessita de uma intervenção, dependendo dos parâmetros que for achar, né? Então, e esse tipo de problema aí, ele pode aparecer de outras causas. Queria que você abordasse um pouquinho isso aí. É interessante a sua observação, né? A criança não é um adulto pequeno, mas essas crianças tornam-se adultos com essas cardiopatias congênitas. E volta e meia nós vivemos isso. De ter a comunicação interatrial, que é aquele buraquinho entre os átrios. Volta e meia temos pacientes com esse cenário. Passou um bom tempo sem diagnóstico, mas como? Às vezes era de baixa repercussão e às vezes vamos receber esse paciente exatamente como você descreveu, no exame admissional. Tivemos isso há 1 ano e pouco atrás. E uma outra patologia também comum, que às vezes passa pelo período infantil, é a tetralogia de Fallot, quando ela tem uma anatomia não tão dura, não tão hostil para a criança, ela consegue tolerar. Nós estamos com caso para os próximos dias para operar. Então essas patologias, quando chegam à fase adulta, quase sempre elas precisam de alguma abordagem, porque esse coração ele tolerou um bom tempo na infância, mas a repercussão de pouquinho em pouquinho vai gerando danos a esse coração, em especial o território do pulmão. Como o Dr. André chamou a atenção, o problema grande na cardiopatia congênita é que ela envolve os pulmões com a sobrecarga de pressão. Uma outra patologia que volta e meia temos também é a coarctação de aorta, aquele estreitamento quando a aorta sai do coração e vai se distribuir para o corpo, ela tem um local estreitado. Antes as abordagens eram muito cirúrgicas, tem os meus casos, tivemos vários casos aqui, mas já há algum tempo a abordagem endovascular tem sido uma alternativa segura e eficaz para essa abordagem da coarctação de aorta. Então precisa ser abordado. Eu sobrevivi à infância, então acho que eu não vou precisar. Isso não é um bom caminho. Uma vez tendo o diagnóstico, precisa sim procurar cardiologista, ter uma avaliação por um grupo de especialistas para definir, está na hora da intervenção? Essa é a pergunta que eu deixo para os telespectadores. Tarcísio, queria que você falasse um pouco para eles entenderem, porque tudo que a gente faz hoje é baseado num tripé, que é o intervencionista, porque você pode resolver isso, é o heart team, é o time do coração. Então você pode fazer isso tanto de forma com o clínico, é o clínico que é o médico que descobriu o problema, deu o primeiro tratamento com medicamento, teve o período daquele paciente, ele poderia tolerar aquele período sem um tratamento, mas em algum momento essa patologia ela precisou de uma intervenção. Então tem que ter a união do cirurgião, do hemodinamicista, do clínico, para se decidir o tratamento. E hoje, na grande maioria das vezes, você consegue fazer isso de forma percutânea. É um furinho que vai na virilha, na grande maioria das vezes, e você consegue corrigir esses defeitos. E são situações que a gente cura a doença, né? A doença congênita, e muitas das vezes a gente consegue curar, diferente do paciente que tem um infarto depois, que é uma doença progressiva, aterosclerose, que você tratou aquela obstrução, aquela placa de gordura, mas pode nascer outra mais à frente, né? Então é uma patologia que, quando descoberta a tempo, como não houve aquela a não preocupação com a doença e deixou para lá, chega uma hora também que você não pode mais tratar, senão aquilo o paciente ele não resiste, né? A própria intervenção cirúrgica já não se aplica mais, e aí vem a alternativa endovascular. Exato. Né? Então hoje a gente está no Unicor se dedicando muito a essas cardiopatias estruturais, como o Flávio falou, uma gama de cardiopatias.
sendo ela o fechamento de CIA, que é essa comunicação intratrial, fechamento de FOP, que é o forame oval patente, a coartação de aorta, mas um foco assim, hoje em dia que nós estamos muito dedicados, aí já muda um pouco o cenário, já não é mais nas criancinhas, nem nos jovens, é nos idosos mesmo, que é a troca da válvula aórtica por catéter, né? E uma pergunta até frequente quando o familiar chega pra gente, ele fala assim, nossa doutor, mas será que vale a pena abordar? Ele tem 85 anos, ela tem 85 anos, 90, como nós já fizemos aqui, 92 anos. É exatamente nesse grupo que a gente aborda esse paciente, que é trocando a válvula de forma pela virilha. Poderia pôr o vídeo aí, Will, pra gente, por favor? Eu acho que o telespectador consegue visualizar melhor. Então, isso aí é uma animação, tá? Estão mostrando aí um coração normal. Ali vocês podem ver a válvula aórtica funcionando, a aorta, essa é a válvula aórtica normal, essa é uma válvula aórtica saudável, tá? Aí vai passar a evolução, ela se calcificando, geralmente ocorre mais em idosos esse tipo de doença, né? A válvula fica dura e mais fechada. Então hoje, para operar esse paciente idoso é muito complicado, uma alta taxa de mortalidade. Foi aí que se desenvolveu a partir de 2002, fez o primeiro implante de uma prótese, e a outra foi em 2004, acho que vai mostrar ali nós temos as artérias femorais das pernas, que é na virilha, que é por onde a gente faz o acesso preferencialmente. Isso, olha lá, vai mostrar o acesso àquela bolinha amarela, por onde a gente acessa, põe um catéter, avança-se um fio. Isso é a prótese já sendo avançada, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas provavelmente sim, já é a prótese. Ou um balão, talvez. É o balão primeiro. Enfim, deixa eu ver. É a prótese já sendo liberada. Essa prótese é como se fosse um stent que a gente põe nas artérias coronárias e que nela, quando ela for aberta, nós vamos ver no próximo, mais para frente, ela tem uma válvula de pericárdio bovino que funciona normalmente. Podemos ver agora. Então a gente restabelece o fluxo normal através de um procedimento, hoje em dia, muito seguro, cada vez mais seguro. Hoje nós estamos com 55 casos, alguns podem achar pouco, mas é muito caso já isso aí. Que estamos junto aqui com o Flávio, participa com a gente. E com alta precoce, né? E o mais importante, isso quando a gente começou, só para vocês terem ideia da evolução da tecnologia, eram pacientes que se internavam, pacientes que eram um procedimento mais complexo, eram materiais não tão delicados como é hoje, que ficavam internados por 4, 5 dias. Hoje a gente faz o procedimento, interna o paciente na manhã do procedimento, faz o procedimento, fica um dia na UTI, no outro dia já vai para casa, vivendo uma vida normal aí na próxima semana. Então é fantástico, né, Flávio? A gente vê isso aí, os pacientes melhoram absurdamente. Então, a gente não sabe quando nós vamos morrer. Então não tem essa questão de, tem 90 anos. O paciente tem uma boa capacidade funcional, que a gente chama, um paciente rígido. Tem que tratar, tem que buscar sempre a melhor qualidade de vida para o paciente. Nós tivemos alguns exemplos, né, pacientes acima de 90 anos que morreram com isso, não disso. Exato. Então, sobreviveram mais de 5 anos depois, tiveram a qualidade de vida, voltaram. Teve paciente que voltou a dançar forró, voltou a namorar. Exatamente. Então, isso é gratificante. Pacientes que não saíram do hospital e tinham uma mortalidade muito grande. Quando se tem essa patologia, a mortalidade é impressionante, que o paciente tem uma morte súbita, né? Então, na grande maioria das vezes, e ele restabeleceu a sua vida social novamente, ele tem a cabeça dele perfeita, né? Então, e o que faltava era o sangue ir para o corpo. E quando você faz isso de uma forma minimamente invasiva, é impressionante, né? São procedimentos que eu falo que foi a grande revolução da cardiologia intervencionista nos últimos anos. Então, no Brasil, a primeira prótese foi implantada em 2008 em São Paulo, pelo Dr. Fábio, que a gente teve orgulho aqui de tê-lo conosco aqui no início, que essas próteses elas têm que vem sempre uma pessoa para nos ensinar, para estar dando as dicas, né, para o procedimento. Depois que eles
nos liberam para a gente ter bastante segurança de fazer. Não é feito de forma de qualquer jeito. Isso depende de um planejamento muito bem feito, que depende de uma tecnologia. Hoje nós temos, graças a Deus, na Uniscan, uma tomografia que nos fornece imagens aí fantásticas, que o procedimento basicamente, eu digo que 80% do procedimento ele é baseado na angiotomografia de aorta, que é um exame que é feito com contraste, que ele, através desse exame que nós vamos medir a prótese, qual via que nós vamos acessar, se vamos ter alguma complicação ou não, enfim. É o exame fundamental e, graças a Deus, hoje em Linhares, o paciente não precisa sair para fazer mais nada nesse sentido. Abordando isso, né, André? Então, antes a medicina dependia muito do médico, né, dos ouvidos, né, do estetoscópio, para você dar o diagnóstico, e era uma situação do eletro, então era uma somatória de raio-x. E hoje o ecocardiograma, nós temos o eco 3D que mostra o coração dinâmico ali, com fluxo, com tudo, e você consegue dar o diagnóstico. E além disso, como o Tarcísio falou, você tem a angiotomografia cardíaca, que é um instrumento fantástico também para ajudar nesse diagnóstico, nas medidas, planejamento do procedimento, assim como a ressonância cardíaca também, que vai complementando. Então, o centro, como eu disse, não é uma pessoa só, né? Então é uma equipe multidisciplinar para você conseguir fechar o diagnóstico e programar o tratamento, né? Eu concordo com vocês que realmente foi uma revolução, né, da cardiologia intervencionista, a TAV, né, essa troca percutânea da válvula aórtica. E isso envolve diretamente a minha área também, porque além de ser muito importante de ter um heart team, né, de ter um grupo especialista no coração que veja a criança do começo ao fim, né, nós sabemos que mesmo as crianças, a gente viu olhar uma válvula aórtica calcificada de um idoso, né? Mas as crianças podem nascer com a válvula com alteração da sua estrutura, que a gente chama de válvula aórtica bicúspide, que ao invés de ter 3 partes, ela tem 2, e aí enquanto for pequena, dificilmente você vai ter algum problema, né? A criança vai bem. A gente sabe que ela tem mais chance de ter problema nessa válvula na vida adulta, adulto jovem, né? Adulto meio termo, e não já no idoso, então já envolve vocês. A gente também tem várias doenças da válvula aórtica da criança, que a gente sabe que aí envolve o Flávio, né, que tem que operar a válvula. Envolve muitas vezes e o canal arterial. Tem que trocar essa válvula, usar uma prótese. Então, assim, essa criança vai crescer, né? Ela vai virar um adulto. E a gente sabe que operar, né, o coração 2, 3, 4 vezes se torna cada vez mais complicado. Então, eu acredito que isso vai chegar ainda nos pacientes mais jovens, que precisam de muita reoperação, né? Quem sabe até um dia nas crianças. Acho que essa parte ainda está em desenvolvimento. Ótimo. Então, é um assunto extenso, longo e o tempo passando, né? Infelizmente, terminando o segundo bloco, e a gente volta para o terceiro e último bloco falando de cardiopatia congênita estrutural. Voltando, terceiro bloco e último bloco, falando novamente de cardiopatia congênita e doença estrutural do coração. Novamente que o Dr. André Loss, ao nosso lado, cardiopediatra, está atendendo agora conosco aqui em Linhares, no Unicor, e também fazendo exames na Uniscan. Dr. Flávio Rosa, cirurgião cardíaco, Dr. Tarcísio Camposino, cardiologista e hemodinamicista. Então, para você fazer esse tipo de procedimento, nós precisamos de uma infraestrutura, como eu disse, né? Então, está chegando um novo hospital no Espírito Santo, que é o LMC Hospital, Linhares Medical Center. E vai ter uma UTI pediátrica, né, doutor André? Então, isso é uma situação em que a parte cirúrgica, esse paciente tem que ficar numa unidade dedicada, né? Então, nos cuidados, como a gente falou previamente, os cuidados do paciente pediátricos são diferentes do cuidado num paciente adulto. Então, até o especialista é um pediatra, um cardiopediatra que vai fazer essa rotina, né? Então, isso é um dos requisitos mínimos para a gente começar esse programa, né? Sim, com certeza. Essa novidade, né, esse hospital novo, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura, realmente vem para mudar
a situação aqui em Linhares, né, da saúde, vem permitir que a gente trate dessas crianças, porque a UTI realmente é indispensável. Eu não posso operar um coração, mesmo que ligar um canal arterial e colocar essa criança numa enfermaria, né? No mundo ideal, né, o cardiologista pediátrico fica do lado da criança pelo menos 24 horas, direto, né, no pós-operatório. A partir daí, se é uma UTI cardiológica, que tenha só cardiologista, continua seguindo com cardiologista. Mas os intensivistas pediátricos também são capacitados a cuidar desses pacientes. Então, se você tem uma estrutura boa, tem um cardiologista para acompanhar o momento inicial desse paciente e tem uma equipe de terapia intensiva pediátrica preparada, com uma infraestrutura adequada, então a gente tem uma chance de sucesso muito grande. E Flávio, então, como eu disse, não é só o tempo cirúrgico, você faz uma cirurgia maravilhosa. Se você não tiver um backup lá, uma terapia intensiva dedicada, porque às vezes o paciente pode ter uma complicação pós-cirúrgica, uma coisa mínima, e se não tiver uma equipe que conheça isso aí, o resultado não pode ser o melhor, né? Interessante, João, você comentar isso. O sucesso da cirurgia está estritamente ligado a esse suporte de pós-operatório. Assim como em cirurgias de adultos, que hoje já dispomos dessa estrutura, de uma cardiologia bem estruturada e por isso bons resultados que temos vivido na instituição e no grupo, a necessidade de um cardiologista pediátrico, uma equipe dedicada, é fundamental. É impossível se operar e obter sucesso no cuidado dessas crianças sem o manejo preciso, delicado de toda a questão nutricional, medicamentos, parte respiratória, para essa criancinha poder atravessar esse momento delicado. O sucesso desse tipo de intervenção é partilhado entre as especialidades: cirurgia cardíaca, cardiologista pediátrico e os intensivistas que o cardiologista vai conduzindo nesse processo. Acho que o momento é muito oportuno para avançar com a cardiologia pediátrica, por justamente dispor de toda essa gama de profissionais. Esse é o caminho. Tarcísio, e nós estamos ansiosos, né? Então, possivelmente, o LMC ele vai inaugurar agora na primeira quinzena de abril, e nós vamos ter um dos parques de equipamentos mais modernos, né? No entanto, a Philips, que é uma das empresas mais importantes na área médica, né? Então ela está designando o hospital como um centro de referência para exemplo para outros hospitais, né? Então a tecnologia toda é disponibilizada na internet, então nós somos um hospital modelo para eles. Então isso, e os equipamentos, muitas das vezes a gente fala, não, eu prefiro ir para Vitória, para São Paulo, porque o equipamento, então, é o hospital mais moderno hoje que a gente vai ter regionalmente e local, né? Sem dúvida, isso é fundamental, o que vai, porque muitas vezes a gente pensa, o médico é fundamental, não tem dúvida, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeuta, toda a equipe médica, mas a parte estrutural também, a parte de estrutura física do hospital é fundamental também, né? Então tem um hospital onde você tem tudo, primeiro, de primeira qualidade, segundo, tudo interligado, né? Então você vai ver um paciente, você vai ter acesso à tomografia, ao cateterismo, enfim, e ter UTI pediátrica, UTI, tudo de primeira. Isso é muito importante para os pacientes. Eu acho que é um ganho enorme para a gente aqui em Linhares e também para toda a região, né? Não só Linhares, toda a região que está aqui, cidades vizinhas, sul da Bahia. O Flávio aqui atende muito paciente do sul da Bahia, a gente também faz muito paciente. Sul da Bahia, até o Nápoles, né, João? A gente faz exames aqui, então a gente tem muito orgulho disso. Isso não vem aqui por conta de amizade, né? Vem aqui por conta de qualidade, de uma estrutura que foi criada, não é da noite para o dia que é criado isso, não basta, eu quero, não. Tem que fazer primeiro, tem que mostrar que você é capaz, para daí ir colhendo os frutos. Acho que isso é interessante. E eu acho, né, que Linhares, ela se encontra é um dos temas, é o tema da semana que vem, vai ser sobre esse novo hospital, o que ele vai trazer de novo, de inovação. É uma situação que, lembrando que a
Linhares é uma cidade com um crescimento muito grande, é uma cidade com uma perspectiva diferente, então ele vai agregar novos serviços, então o Unicor continua na sua longa parceria com o Hospital Rio Doce, a Uniscan continua onde está, a Rio Doce Radiologia continua onde está, e vai ser uma coisa a mais. Então é um produto que não tinha regionalmente. Você vê, algumas das salas, eram salas que houve um atraso na entrega de 2 salas, e o Sírio-Libanês de Brasília pediu um adiamento. Então, as salas do Sírio-Libanês estão vindo para Linhares, 2 salas. Salas cirúrgicas, né? Salas cirúrgicas. Então, para você ver a equiparação de tecnologia, a gente espera, com a chegada do aeroporto, tendo voos diários para Belo Horizonte no primeiro momento, Linhares crescer muito no turismo médico, porque a qualidade das equipes, essa estrutura hospitalar que vocês vão poder ver em breve, é uma situação que é ímpar, né? Então, algumas pessoas que cuidaram de direções de grandes hospitais do Espírito Santo ficaram impressionados pelo nível tanto da arquitetura do hospital, a tecnologia embarcada, é o que eu falo, de A a Z, então da maca, da cama, do centro cirúrgico, dos equipamentos. Eu acho que a gente vai ter uma situação que vai surpreender muita gente, né? Então, toda a região, né? Então, eu acho que as pessoas, como eu disse, vão se juntando e vão fazendo o melhor, né? Então, o padrão vai ser uma coisa muito legal e acredito que em breve aí vai estar aberto ao público o atendimento, todos os convênios, se possível. Então, já foi apresentado vários convênios, a questão da oportunidade de credenciamento, assim como, eu não posso falar agora, mas semana que vem, possivelmente, a gente vai estar anunciando uma parceria com os pacientes para receber esses pacientes de uma forma emergencial aí do Covid, que é uma situação que ninguém esperava. Então, se isso acontecer mesmo, a gente vai ter essa oportunidade de mostrar a qualidade do serviço e oferecer para aquela pessoa, às vezes, que não teria condição de ter disponibilidade daquele tipo de serviço. Então, a gente espera juntar tudo e fazer o melhor pela medicina, que é o que a gente se propõe, né? Fazer a medicina da melhor forma possível e se possível, né? Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso sem recursos, né? Mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível para o resultado final ser ótimo. Então, doutor André, eu gostaria que você falasse suas considerações finais. É um prazer tê-lo conosco aqui. Linhares está de braços abertos. Eu acho que a gente vai conseguir resolver. Muitas vezes o paciente tinha que sair daqui ou para Colatina ou para Vitória para ter uma opinião de, às vezes, um sopro inocente, muitas das vezes. Eu acho que ter esse conforto de fazer aqui vai ser muito bom, né? Com certeza, né? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, doutor João, né? Doutor Flávio, doutor Tarcísio. Realmente Linhares é uma cidade que me surpreendeu, né? Eu já conhecia, mas não de parar na cidade, conhecê-la, né? Então tive a oportunidade de conhecer vocês, conhecer a cidade, de conhecer a estrutura desse hospital que está vindo aí, que enche os olhos de qualquer um que vai conhecer, né? Então realmente para a gente, né? Vamos falar para o cardiopediatra, trabalhar num hospital que tem uma infraestrutura adequada, que tem um maquinário para fazer exames de primeira qualidade, modernos. A gente usa muito a angiotomografia, né? Hoje em dia nas crianças também. É muito confortável, né? Garante para o paciente um cuidado melhor ainda, né? O melhor possível, né? Não só da parte técnica e científica, mas de todo o resto, né? Da infraestrutura, do conforto, da hotelaria e da tecnologia. Então, contem comigo, né? Estou muito feliz de estar chegando na cidade, espero poder contribuir bastante para a população daqui e me coloco à disposição. Que bom. Doutor Flávio Rosa. Queria agradecer realmente a oportunidade do convite, João, Tarcísio, a oportunidade de conhecer o doutor André aqui e também poder falar do trabalho nesses anos todos e que vem agregando e cada vez mais buscando se alinhar com as novas tecnologias, procedimentos cada vez menos agressivos, as incisões cada vez menores, os procedimentos endovasculares caminhando junto com a hemodinâmica, com o cardiologista intervencionista e podendo tratar esse paciente dentro de Linhares. Isso para mim é uma grande felicidade. Desde que saí para estudar e voltei,
valeu a pena. São 15 anos e valeu a pena estar aqui. É o único nativo aqui da mesa hoje, O único né? nativo da mesa. Eu virei linharense de coração, acredito que o doutor André também não vai resistir, não, e o Tarcísio também. Já sou liarense. Isso realmente é muito, muito gratificante. E poder estar compondo com personalidades como vocês e caminhar junto. Só tem desafios e oportunidades pela frente. Então, acho que o caminho tá ótimo. Vamos em frente. Tarcísio, então eu acho que nós estamos conseguindo realizar o nosso sonho, que é o quê? Fazer a medicina de ponta fora dos grandes centros, né? Na roça. Isso aí. Carinhosamente. Com muito orgulho, né? E Com muito orgulho. né? Carinhosamente. Mas hoje já não é mais. Então, vamos chegando ao final. Eu sempre brinco, né? Porque nós estamos aqui todos no interior, não por exclusão dos grandes centros, né? Escolha. É uma escolha. Eu acho que a cidade nos abraçou e não tem nada mais importante do que isso. Você se sentir bem, você está numa cidade que tem acolhimento, você sai na rua, as pessoas te reconhecem, você tem um trato sem diferença, então isso aí que é o que importa, né? Então esperamos a cada dia mais podê-los servir da melhor forma possível. Novamente agradecer os colegas e em breve, na próxima quarta, estaremos aqui para falar um pouco mais de medicina e saúde. Um abraço, obrigado à TV Sim pela oportunidade. Lembrando que esse programa vai ao ar amanhã às 6 da manhã e no domingo na parte da tarde. Um grande abraço. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.